Eu tenho uma pergunta para você. Como está a igreja que está em sua casa? Como está a igreja que está no seu lar? Olha, nós temos boas notícias para você. Este ano de 2022, todos os nossos lares, eles vão estar abertos para serem uma célula da Catedral da Graça. Então você não pode perder esta oportunidade. Eu tenho rapidamente aqui um breve estudo sobre o poder da igreja no lar. Queridos, quando nós ouvimos a Bíblia falar várias vezes sobre a igreja no lar, algumas pessoas, infelizmente, alguns filhos de Deus, alguns crentes, não se movem, pensam que isto é uma ideia do pastor, isso é uma ideia que não é bíblica. Eu vou apontar para você, vou ajudar para você nesse estudo sobre a igreja que está em sua casa. Consulta na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 19, a Bíblia vem dizer assim: no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Ok? Então, a primeira questão é que quando você abre o seu lar para ser uma célula, você está a responder à hospitalidade. Há muitas pessoas que são egoístas e não aceitam abrir os seus lares. Isso simplesmente fala para a falta de hospitalidade. E Deus nos chamou para sermos hospitaleiros. A primeira razão, a primeira causa, o primeiro motivo que fomos chamados para abrir os nossos lares é para sermos hospitaleiros. Áquila e Priscila certamente demonstravam alegria quando eles recebiam os irmãos, acolhiam os irmãos na sua casa, na hora da célula. O ambiente do lar era um ambiente muito aconchegante. Isso aqui fez com que eles achassem graça aos olhos de Deus. A primeira razão é isso. A igreja no lar aponta para a hospitalidade. A segunda razão é que você se torna cooperador em Cristo Jesus. Então Romanos capítulo 16, versículo 3, a Bíblia diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. A palavra cooperador aqui significa aquele que está junto, auxiliando quem tem maior responsabilidade na realização da obra. Tanto quando Paulo saiu de Corinto, ele levou consigo Áquila e Priscila e deixou eles em Éfeso, que era uma outra cidade. E começamos a observar aqui que lá, novamente, quando eles chegaram nessa nova cidade, eles abriram ainda assim os seus lares. O ministério dos lares é um ministério desde o princípio das Escrituras. Nós ouvimos, nós lemos que até o próprio Deus, ele constituiu uma família, que é Adão e Eva, e colocou-lhes no lar, que é o Jardim do Éden. Então, a célula, ela vem a existir desde o princípio da humanidade, desde o princípio da criação. Quando Deus, por exemplo, ele coloca Adão e Eva, tratava-se do lar deles, E Deus visitava sempre o lar de Adão e Eva lá no belo jardim. Então nós continuamos a ver aqui ao longo das Escrituras, quando nós dedicamos tempo para ensinar sobre quem é o Senhor Jesus, sobre o plano da salvação do eterno. Então, além de compartilharmos com Ele, ele também transforma o nosso interior pela ação do Espírito Santo. Então, é muito importante que
que entendamos isso quanto antes, o mais rápido possível, para continuarmos a colaborar com Cristo, a sermos colaboradores. Então, quando você abre o seu lar para ser uma célula da Catedral da Graça, para ser uma célula da nossa igreja, você está dizendo com isso: eu aceito colaborar, eu aceito cooperar para que o reino de Deus continue a crescer, tá? E em terceiro lugar, quem abre o seu lar, ele tem um coração abnegado, tá? Então, há um texto bíblico de Josué, capítulo de número 22, versículo 5, a Bíblia vem dizer: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor, vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, isso fala de desprendimento, tá? Esse casal, que era Josué e a sua família, eles foram desprendidos. Quando você abre o seu lar para se tornar uma célula, para receber outras famílias, você não tem ideia do que Deus vai fazer através da tua vida. Irmãos, eu penso assim, que vai chegar uma altura que nós vamos ser arrebatados, vamos para a eternidade. E quando a gente for para a eternidade, certamente você vai apresentar as almas que visitaram a tua casa e conheceram a Jesus por meio do teu lar. Tá? Então, nós vimos aqui que temos a necessidade de resgatar muitos através do nosso lar. A grande razão com que Deus lhe permitiu, lhe deu a graça de abrir o seu lar é para que os seus vizinhos, é para que os frequentadores do teu lar conheçam a Jesus, através de um lar cristão, através de lares que obedeçam à voz de Deus, tá? Então, isso é muito, muito importante. Você sabia que você pode exaltar a Deus através do teu lar? Você pode estar a negar a Cristo quando você fecha o teu lar? Então, abra o seu lar e torne-se uma célula. Quem já viveu ou vive essa experiência sobre o quanto a nossa família é abençoado e o quanto podemos também abençoar outras pessoas, sabe bem do que eu estou a falar. Então, faça com diligência, abra o seu lar e ricamente Deus vai abençoar o teu lar. Então, como é que nós podemos exercitar a hospitalidade, né? Quando você se torna hospitaleiro? Não vejo outra maneira de como você se tornar hospitaleiro. Não vejo outra maneira de você se tornar hospitaleiro, cooperador de Cristo, senão pela abertura do teu lar. Hospitalidade de acomodar as pessoas para fazerem parte do seu lar, para fazerem parte da família cristã. Olha só, meu querido, olha a maravilha que Deus pode fazer. Então, Deus, ele vai honrar, ele vai abençoar o lar que se abre para se tornar uma célula. Deus vai abençoar. A Bíblia diz que Deus não é injusto. Deus não é injusto para se esquecer do teu trabalho. Deus não é injusto para não abençoar o lar que se abrir. E segundo Russell Shedd, ele diz que todo serviço cristão humilde e abnegado cria um tesouro eterno. Já pensou que é tão simples você abrir o seu, mas é aí onde está o segredo da recompensa, da bênção que Deus quer estabelecer sobre a tua vida. Você precisa entender que há um tesouro maravilhoso, um tesouro valioso, onde através do qual Deus vai abençoar a sua vida. É quando você abre o seu lar, né? Quando você abrir o seu lar, certamente Deus vai abençoar. Então, minha oração é que Deus
abençoe o seu lar e que você entenda a voz do Espírito Santo nessa hora que você está acompanhando este vídeo. Eu estou a declarar na sua vida, você que vai abrir agora o seu lar para se tornar uma bênção, para se tornar uma bênção para os seus vizinhos, para se tornar uma bênção para a sua própria família e para que os teus vizinhos, teus filhos se convertam e abracem a salvação. Então eu declaro nesta oração que sempre que você repetir e ouvir este áudio, você pode repetir e ouvir este vídeo, para que através dessa oração o seu lar seja abençoado. Querido Pai, eu te louvo e te glorifico pela vida deste irmão e desta irmã que decidiram abrir o seu lar para se tornar uma célula da Catedral da Graça. Oh Deus, estenda as tuas mãos sobre este lar. Não existe uma barreira para o Senhor. A distância não é uma barreira. E através deste vídeo eu estou dentro da casa deste irmão. E eu estou a declarar a bênção sobre este lar que vai se abrir para se tornar uma célula. E esse lar que já se abriu, abençoa igualmente esta família, abençoa os filhos, abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa o genro, abençoa o lar, abençoa o casamento deste lar. Pai, eu declaro a tua bênção sobre a vida deste lar que está aberto em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero dizer para você que sentiu esse toque no teu coração para se tornar um lar aberto, onde Deus vai abençoar cada vez mais a sua família. É o desejo do nosso coração. Então, queridos, vai fazer o seguinte. Então, você, no domingo que vem, você pode se dirigir até a Catedral da Graça. Isso mesmo, se dirija até a Catedral da Graça e procure falar com a irmã Ana da Mata, procure falar mesmo com o pastor Churdeira, pode falar com um dos obreiros, está aí o pastor Osvaldo, está o diácono Roque, está aí os outros obreiros, que você pode perguntar, fale para eles, fale assim, eu quero colocar o meu nome, o nome do meu lar, aí no livro das células da igreja. E então nós vamos te orientar, vamos te dar todo o suporte para que o teu lar tenha uma liderança e vamos cuidar muito bem do seu lar. Certamente você vai dizer que eu nunca vi um momento tão maravilhoso na minha vida como esse momento que eu estou a viver agora. Então que Deus abençoe a sua vida e eu espero por você nesse domingo. Continue a assistir essa live, continue a assistir esse vídeo e você vai ser continuamente abençoado. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.